Irmãos, hoje eu queria conversar com vocês sobre a parábola do rico insensato. E para isso nós faremos uso da palavra de Deus no evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 12. Nós leremos do verso 13 até o verso de número 21, para meditar sobre a parábola do rico insensato. Lucas capítulo 12, do verso 13 até o verso 21. Os irmãos podem acompanhar a leitura também pelo Data Show. Se você puder, depois da leitura, mantenha a palavra de Deus aberta e a gente vai caminhar por esses versículos para entender aquilo que Deus tem a comunicar aos nossos corações através deles. Lucas 12, a partir do verso 13, diz assim a palavra de Deus: Alguém dentre a multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? E disse ao povo: Cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então lhes propôs uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo mesmo: Que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: Vou fazer isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: Armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: Insensato ou louco, essa noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? Jesus diz: Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Que Deus aplique no nosso coração a palavra dele. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, ele traz um alerta grave contra uma das piores seduções que nós encontramos no século 21. É a sedução do materialismo. E o que é o materialismo? Em linhas gerais, o materialismo é aquele perigo que a gente corre de viver tanto para essa terra que a gente acaba perdendo o céu. É aquele perigo que a gente corre de depositar tanto o nosso coração nas coisas dessa vida, nos bens materiais, no dinheiro, nos prazeres, nas comidas, nas trivialidades dessa vida. É quando a gente deposita tanto o nosso coração nessas coisas materiais que a gente acaba deixando a nossa relação espiritual com Deus em segundo lugar, que a gente acaba deixando a nossa relação espiritual com Deus como uma coisa opcional e dispensável. E a minha esperança, analisando esse texto com vocês nessa noite, é de que Deus ele possa sacudir o nosso coração diante desse perigo. É que Deus ele possa alertar o nosso coração para a gente evitar esse tipo de armadilha na nossa vida. Uma armadilha que tem destruído a vida espiritual de muita gente. O centro dessa passagem, irmãos, é a parábola que o Senhor Jesus Cristo conta sobre um rico insensato. É o núcleo, o coração dessa passagem. Mas antes da gente examinar essa parábola em si mesma, vale a pena a gente observar um pouco o contexto da parábola. O que estava acontecendo quando Jesus contou essa mensagem? Quem estava lá? Quem estava ouvindo? Qual foi a motivação de Jesus Cristo quando ele contou essa parábola do rico insensato? Nós descobrimos que no contexto dessa passagem, ela se dá justamente por causa do pedido de um homem ambicioso. Como o verso 13 diz: Alguém dentre a multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Ao que tudo indica, esse homem, apesar de não fazer parte do círculo de discípulos do Senhor Jesus Cristo, e não estar caminhando com Jesus diariamente, ele tomou conhecimento da fama de Jesus, ele soube dos milagres, das pregações ousadas que o Senhor Jesus Cristo trazia naquela época, de modo que ele se aproximou de Jesus Cristo com um pedido. Ele pediu que Jesus ele resolvesse um conflito familiar que estava acontecendo naquele momento que eles estavam partindo uma herança. E os irmãos sabem, não é segredo de ninguém, que essa história de partir herança é um negócio que dá muita briga. Facilmente nós encontramos famílias que ficam desunidas, que ficam intrigadas, divididas e em guerra
nesse momento que é de colocar os bens materiais na mesa e partir a herança. E isso é uma coisa que acontece não apenas na nossa época. Como nós vemos aqui no texto, desde a época de Jesus, já existia esse tipo de briga, esse tipo de confusão na hora de partir a herança. E esse homem, ele se aproxima de Jesus por causa disso. Ele se sentiu, de um certo modo, injustiçado com o modo como o seu irmão estava partindo aquela herança, e ele se aproxima de Jesus Cristo, esperando que Jesus resolva aquela situação, esperando que Jesus coloque um ponto final naquela injustiça, entre aspas. Nós podemos dizer, meus irmãos, que aquele homem, ele se aproxima de Jesus para conseguir dinheiro. É triste, é lamentável, mas em termos claros e diretos, nós podemos dizer que aquele homem se aproxima de Jesus para conseguir dinheiro. Ele não se aproxima de Jesus pedindo perdão pelos seus pecados, por exemplo. Não, ele não pede perdão pelos seus pecados. Ele não se aproxima de Jesus querendo aprender sobre o que é o Evangelho. Jesus, eu estou perdido, eu estou confuso, eu estou caminhando em direção ao inferno, eu preciso que o Senhor me ensine o que é o Evangelho. Ele não se aproxima procurando o Evangelho. Ele não se aproxima querendo aprender de Jesus. Não, ele se aproxima para usar Jesus Cristo como um meio para satisfazer a sua ambição financeira. O que ele, na verdade, quer não é a pessoa de Cristo, a salvação de Cristo, ele quer o dinheiro que ele pode conseguir através do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos também que o orgulho que havia no coração daquele homem era tão forte que ele já chega perto de Jesus sendo o dono da razão. Percebam que aquele homem não diz: mestre, eu preciso que o Senhor analise um caso para ver se eu estou certo, entre eu e meu irmão. Ele não diz isso. Ele se aproxima já com a certeza: mestre, eu estou certo, eu preciso dessa herança, então o Senhor venha para o meu time e ganhe essa partida. É isso que ele estava dizendo, ele estava com essa arrogância no coração, de modo que ele vem trazer um pedido em forma de ordem para o Senhor Jesus Cristo. E nós podemos dizer que esse homem, ele está sim procurando a pessoa certa, ele está procurando o Filho de Deus, ele está procurando aquele que perdoa pecados, ele está procurando aquele que transforma a vida dos seres humanos, ele está procurando a pessoa certa, mas ele está fazendo isso com a motivação errada. Ele está procurando Jesus por causa de bens materiais. E aqui a gente tem um exemplo claro, irmãos, do que nós chamamos hoje de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma doutrina diabólica que incentiva as pessoas a procurarem Jesus Cristo, não por quem Ele é, mas pelo que elas podem conseguir através de Jesus Cristo. É uma doutrina diabólica que ilude muitas pessoas, levando elas a procurarem Deus por motivos errados. E é iludido por esse tipo de doutrina que a pessoa, depois que se torna uma adepta da doutrina da prosperidade, ela procura Deus, mas não faz isso para se arrepender, não faz isso para se converter, não faz isso para ter os seus pecados perdoados. Quando a pessoa que é adepta da teologia da prosperidade procura Deus, ela faz para conseguir dinheiro. Eu vou procurar Deus para Ele me dar um emprego. Eu vou procurar Deus para Ele me dar um casamento. Se Ele não me der um casamento, eu não sirvo a Ele não, mas se Ele der, eu sirvo. Se Ele me der essa quantia em dinheiro, aí sim eu sirvo a Ele. Eu vou colocar essa oferta aqui para Deus me dar o dobro. Eu vou fazer essa dedicação para Deus Ele conseguir aquele bolão de dinheiro para mim. É uma pessoa que procura Deus de uma maneira interesseira, com segundas intenções. E o que eles querem, na verdade, é justamente enriquecer barganhando com Deus. É isso que esse homem estava fazendo e é isso que muita gente na nossa época tem feito, procurando Deus por motivos errados. E o que Jesus tem para dizer a esse tipo de pessoa? Jesus tem uma resposta dura, como nós vemos no verso 14, os irmãos podem acompanhar comigo. Mas ele lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? Naquela época era comum os rabinos, os professores, os mestres, eles atuarem não apenas na esfera religiosa, mas também na esfera civil. Eles não eram apenas professores da religião, eles eram também advogados, serviam também como juízes, e eles geralmente mediavam esse tipo de situação. Mas Jesus Cristo não era qualquer tipo de rabino. Jesus Cristo não veio para essa terra para perder o tempo dele com coisas triviais, com coisas banais, mediando briguinha de irmão para conseguir mais dinheiro. Jesus não veio para isso. É por isso que Jesus Cristo, metaforicamente, joga um balde de água fria naquele homem e diz que ele não vai entrar no time dele. Ele não vai entrar e comprar aquela briga. Mas não apenas isso, irmãos.
Jesus ele também aproveita aquela situação para trazer um alerta grave para todas aquelas pessoas que estão presentes. No verso 15, nós vemos Jesus apresentando esse alerta, ao mesmo tempo em que ele apresenta também o princípio da parábola. É como se ele já introduzisse para nós o que é que ele vai dizer na parábola futuramente. É o princípio da parábola que está no verso 15. E disse ao povo: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Irmãos, esse é um versículo lindo, que vale a pena a gente colar na porta da geladeira e não esquecer nunca mais. É um versículo lindo. Aqui nós vemos Jesus fazendo três coisas. Primeiro, ele chama a atenção do povo e disse ao povo: cuidado. Jesus deixa de falar individualmente com aquele homem para falar agora com a multidão. O que ele tem a dizer não é apenas relevante para aquele camarada que está lá brigando com seu irmão, é relevante para todas aquelas pessoas que estão lá. Ele se dirige à multidão dizendo: cuidado, abram os olhos de vocês, prestem bem atenção, anotem o que eu estou dizendo, porque é uma questão crucial, é uma questão importante. E qual é essa questão tão importante? É a questão da cobiça. Jesus alerta o povo para o perigo da cobiça. Ele diz: evitem todo tipo de cobiça. O que é a cobiça? A cobiça, como nós sabemos, é aquele desejo descontrolado de ter mais. A cobiça é uma fome que você não consegue saciar. É quando você sempre quer mais. É quando você olha para aquilo que você tem e você nunca fica satisfeito. Você não se contenta com aquilo que você tem, você quer mais. E não tem como você matar essa fome no seu coração, porque a cobiça é, por si só, um desejo que não dá para você saciar. Um famoso pregador batista chamado Spurgeon costumava dizer que o coração cobiçoso, ele não se contenta com aquilo que ele tem, e mesmo que ele tivesse o dobro do que tem, ele ainda não estaria contente. Por quê? Porque a cobiça está sempre pedindo mais, é uma sanguessuga que está sempre pedindo mais e consumindo o nosso coração. E esse é um sentimento perigoso, irmãos, muito perigoso. Por toda a história humana, a gente nem precisa se esforçar. Por toda a história humana, nós vemos claramente os estragos que a cobiça traz para a humanidade e para o universo de modo geral. Nós vemos que a cobiça causou a queda de inúmeros anjos que habitavam diante de Deus em perfeição e desejaram ser iguais a Deus, desejaram assumir o trono de Deus e por causa disso caíram e estão condenados ao inferno por causa da cobiça. Nós vemos que a cobiça causou a queda de Adão e Eva no Éden, quando eles olharam para aquela fruta, desejaram, tomaram e comeram e colocaram a raça humana no caos em todos os sentidos. Nós vemos que a cobiça causou a eterna condenação de Judas, quando mesmo convivendo com Deus encarnado, ele olhou para o dinheiro e preferiu o dinheiro. Trocou Jesus Cristo por alguns trocados. E durante a história humana, nós vimos a cobiça destruindo inúmeras famílias. Através do adultério, da traição, ou então através de uma falência econômica que acontece quando um membro da família começa a gastar dinheiro de uma forma irresponsável, leva a família à falência econômica. E numa visão mais macro, numa visão mais ampla, nós vemos a cobiça causando guerras, levando milhares de pessoas à morte, literalmente. Por que as guerras acontecem? Uma palavra: cobiça. Não é tão difícil você entender as guerras. Com essa palavra você entende, cobiça. É quando uma nação olha para outra e diz: isso aqui é nosso. Pronto, começou a guerra. E é disso que resulta milhares de mortes, milhares de estragos na vida da humanidade. É assim que a cobiça ela vai deixando o seu rastro de sangue na história da humanidade. Nós podemos dizer que a cobiça é a mãe de todas as maldades dos homens. Todo tipo de traição, de roubo, de inimizade, de assassinato, de briga tem surgido por causa da cobiça, o velho desejo descontrolado de ter cada vez mais e não se contentar com aquilo que você já tem. E é por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele fez questão de incluir nos 10 mandamentos um mandamento específico sobre isso. Êxodo, capítulo 20, do verso 17, a palavra de Deus diz, dos 10 mandamentos: não cobiçarás a casa do seu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. É como se Deus estivesse dizendo lá para o povo de Israel: deixe o que é do próximo em paz, se contente com aquilo que você já tem, o que é do outro, não é seu. É como se ele estivesse
defendendo o coração do povo desse tipo de sentimento desgastante que é a cobiça. E nós devemos guardar o nosso coração desse tipo de sentimento, irmãos. A cobiça, ela atinge todo mundo. Não é só uma parcela da sociedade. A cobiça atinge do mais pobre ao mais rico. A cobiça, ela consegue atingir da criança ao mais velho. Consegue atingir todo mundo, ninguém escapa disso. Vocês sabem como é isso? Leve uma criança para uma loja de brinquedos, se ela não for bem educada. Ou se for bem educada também, porque a cobiça é coisa forte, acaba com a educação naquela hora. Você leva a criança numa loja de brinquedos e aí a criança faz aquele espetáculo do tamanho do mundo, por quê? Porque ela quer mais. Ela não se contenta com aquilo que ela ganhou. Eu estava ali passando pelo parque, lembrando de quando eu era criança. Quando eu era criança que eu ia para o parque, meus pais levavam lá numa boa, quando o dinheiro acabava, não precisava mais nem chamar uma banda para fazer espetáculo lá no centro, porque eu fazia o espetáculo. Eu começava a chorar, eu começava a se espernear, eu começava a chamar aquela atenção por causa do quê? Por causa da cobiça. Desde cedo a gente dá evidências desse tipo de sentimento no nosso coração, mostrando que nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos, nós queremos mais. E esse é o alerta que Jesus Cristo traz para nós aqui. É com isso em mente que Jesus está alertando o povo sobre o perigo da cobiça. Mas não apenas isso, irmãos. Jesus não diz apenas que a cobiça é uma coisa perigosa. Ele diz também que ela é enganosa. Ele diz também que a cobiça é uma coisa enganosa, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. É interessante observar o quanto Jesus Cristo ele é contracultural. Jesus ele sempre está nadando contra a maré do nosso mundo. Jesus ele sempre está na contramão do sistema de valores que existe em nossa época. Ele é contracultural. Nós vivemos em uma cultura que prega o quê? O que a nossa sociedade diz para nós? Através de filmes, de séries, de revistas, de jornais, de propagandas na televisão. O que a nossa cultura prega? A nossa cultura prega que você só é feliz de verdade se você tiver muitas coisas. Se você tiver um carro do ano, se você tiver um smartphone de última geração, se você tiver um salário grande, bem remunerado no seu emprego, se você tiver uma casa grande e bem imobiliada, se você tiver roupas das melhores marcas, se você for uma pessoa reconhecida na sociedade, se você se alimentar das melhores comidas da cidade, aí sim, diz a nossa sociedade, você vai ser feliz de verdade. A nossa sociedade, ela confunde a prosperidade com felicidade. E Jesus, ele bate de frente com isso tudo. Jesus diz que a quantidade, a longevidade e a qualidade da nossa vida, ela não depende das coisas materiais que nós possuímos. E é por isso que ele apresenta a cobiça como uma coisa enganosa. Por quê? Porque ela nunca cumpre o que promete. A cobiça vai prometer a você felicidade, satisfação, vida longa, mas não traz. Porque tudo isso a gente só encontra em Deus. E é por isso, meus irmãos, que a cobiça, então, é uma coisa enganosa. O coração ambicioso, nós podemos dizer que é como o coração do dependente químico. Ele procura a droga para tentar aliviar os seus sintomas, ao mesmo tempo que vai se tornando mais dependente enquanto ele usa. Isso é o que a cobiça faz no nosso coração. Envolve o nosso coração num ciclo vicioso, e é sobre isso que Jesus está nos alertando aqui. Ele está dizendo que a cobiça é uma coisa perigosa e enganosa. E, meus irmãos, vale ressaltar que Jesus está falando aqui contra todo tipo de cobiça. Ele não está falando apenas sobre dinheiro, a cobiça do dinheiro. Ele está falando sobre todo tipo de cobiça. Ele diz, evitai a cobiça pelo dinheiro. Não, ele diz, evitai todo tipo de cobiça. Por quê? Porque existem mais. Não existe só uma cobiça. Existe a cobiça pelo poder. Quando uma pessoa ela tem a ambição de dominar o ambiente, aquela ambição de ser o centro das atenções, aquela ambição de ter a última palavra. Já viu alguém assim, ou já foi alguém assim, ou você é alguém assim? Uma pessoa que tem a ambição pelo poder de dominar a situação, de dominar as pessoas, de controlar as opiniões. Existe essa cobiça pelo poder, existe a cobiça profissional, quando a gente não se contenta com o emprego que recebemos de Deus e não temos alegria em nosso trabalho, nem em nosso salário. Existe a cobiça sexual, que faz uma pessoa idolatrar o prazer sexual acima de todas as coisas. Ela quebra qualquer tipo de barreira para satisfazer esses prazeres sexuais proibidos do seu coração. Existe a cobiça do ego, e isso é bem comum em nossa época. A cobiça do ego é quando a gente se alimenta dos elogios, a gente se alimenta das curtidas no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube. A gente começa a alimentar o nosso coração com coisas triviais, com a aprovação das pessoas, alimentando o nosso ego. Existe a cobiça da gula também. Isso geralmente acontece em rodízio, quando nós colocamos a comida como se ela fosse um Deus.
e valorizamos ela acima daquilo que a palavra de Deus ensina para nós. Então existem 1001 formas da cobiça destruir o nosso coração. Cabe a gente ter os olhos bem abertos nesse assunto e entender o que Jesus está nos ensinando aqui. Esse é o princípio que Jesus apresenta nessa passagem. A sua felicidade não depende das coisas materiais, não depende da quantidade de elogios que você recebe, não depende da quantidade de dinheiro que você tem, não depende da metragem da sua casa, não depende do ano do seu carro, não depende da geração dos seus eletrônicos, não depende disso. A sua felicidade não depende das coisas materiais. Pelo contrário, como Jesus vai ensinar aqui, as coisas materiais dessa vida podem causar não a nossa felicidade, mas a nossa ruína eterna. Podem causar a nossa destruição eterna. E continuando no texto, nós vemos Jesus apresentando essas verdades por meio de uma parábola, do verso 16 ao 20. Ele começa falando sobre a situação de um homem rico, no verso 16. Então, lhes propôs uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com fartura. Percebam aqui que Jesus não está falando de uma pessoa pobre, que teve um avanço extraordinário na sua vida financeira. Ele está falando de uma pessoa rica, de uma pessoa que já tem o suficiente, ou melhor, de uma pessoa que já tem sobrando. Esse rico podia comprar o que quisesse, podia viajar para onde quisesse, podia tirar férias onde quisesse, podia comprar os maiores terrenos, podia desfrutar dos melhores entretenimentos da sua cultura, vestir as melhores roupas, se alimentar das melhores comidas, ter os melhores transportes à sua disposição. Ele era um cara rico, ele era um cara cheio de privilégios na sua vida. E Jesus conta que esse homem que já era rico, ele teve as suas riquezas duplicadas por causa de uma colheita abundante nas suas fazendas. O campo dele, como Jesus diz, havia produzido com abundância. E não devemos perder de vista, irmãos, prestem bem atenção e guardem isso. Não devemos perder de vista que esse tipo de situação acontece por causa da bênção de Deus. Esse homem rico, ele foi abençoado por Deus em sua colheita, em sua plantação, em seu trabalho. Ou seja, Deus ele enviou chuva, ele enviou o calor do sol, ele enviou a fertilidade, e aquele homem teve essa colheita extraordinária. Aquilo que Tiago diz no capítulo 1, em versículo 17, todo bom presente, todo dom perfeito que a gente recebe, toda coisa boa que a gente recebe, vem de onde? Não vem só do nosso suor, do nosso trabalho, vem de Deus, vem do Pai das luzes, vem do próprio Criador. E a quantidade daquele homem, que aquele homem colheu naquela plantação por causa da bênção de Deus, foi tão grande, que ele tinha o suficiente não apenas para viver por alguns meses, mas para viver por vários anos, não alguns meses. Imagine isso, imagine você produzir em alguns meses a quantidade financeira necessária para você viver, sei lá, nos próximos 10 anos da sua vida. É uma coisa quase inacreditável, é quase um sonho. E isso deixou aquele homem rico num dilema. Nós vemos esse dilema do verso 17 ao verso 19. E ele pensava consigo mesmo. Eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa parte, a quantidade de vezes que ele se refere a si mesmo. E ele pensava consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: vou fazer isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe e alegra-te. O dilema dele era bastante simples. Ele só queria saber onde é que ele podia guardar aquilo tudo para si mesmo, para ele mesmo, para o seu próprio bem-estar. E nós devemos prestar atenção nessas palavras, do verso 17 ao 19, porque elas estão escancarando para nós, estão revelando para nós o tipo de coração que aquele homem tinha. Jesus está descrevendo para nós as prioridades do coração daquele homem rico. E ele destaca, nós podemos destacar aqui, através das palavras de Jesus, pelo menos 3 coisas. Primeiro, o coração daquele homem rico não se importava com o próximo. Não se importava com o próximo. Em nenhum momento aquele homem se questiona como é que ele pode ajudar o próximo com aqueles recursos. Ele não se pergunta disso. Ele não pensa: graças a Deus que eu estou aqui com quantidade sobrando, eu estou aqui transbordando de mantimentos, então eu vou pegar esse mantimento aqui e vou ajudar o próximo. Como é que eu posso ajudar a minha comunidade? Como é que eu posso ajudar aqueles que sofrem com o dilema da pobreza? Ele não pensa nisso.
Ele não pensa no próximo, ele está apenas interessado em si mesmo. E isso mostra a dureza do coração dele. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que Deus sempre fez questão de conscientizar o seu povo da importância deles ajudarem os mais pobres. Deus até tem um quarteto fantástico no Antigo Testamento: o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Deus sempre está dizendo para o seu povo: olha, não vivam apenas para vocês, ajudem também essas pessoas, ajude aquele que é pobre, ajude aquele que perdeu os seus pais, ajude aquele que não tem moradia fixa, ajude aquela pessoa que perdeu o seu marido. Ele está sempre incentivando o seu povo a cuidar daqueles que são mais pobres. E quando nós chegamos ao Novo Testamento, Deus não muda a sua posição. Tiago 1,27 diz: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Qual é a religião pura e imaculada diante de Deus? Frequentar a igreja uma vez na semana, 2 vezes, 3 vezes, e depois sair vivendo como o mundo vive? A religião pura e imaculada é chegar a cantar alguns hinos que não fazem sentido no nosso coração? Não é isso. A religião pura e imaculada é uma coisa prática, não é só teoria, não é só coisa abstrata, não é só teórica, não, é uma coisa prática. A religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, que na época do Novo Testamento eram as pessoas mais vulneráveis financeiramente falando da sociedade, o órfão e a viúva. 1 João 3,17 também está escrito, isso é forte: quem possui bens desse mundo e viu seu irmão a sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Uma das coisas que mais me deixa encantado com o apóstolo João na primeira carta que ele escreveu, é uma das minhas cartas preferidas, é que ele é curto, grosso, direto e claro. Olha o que João está dizendo aqui: se uma pessoa estiver do lado de outra, se um irmão estiver do lado de outro, e ele vê o seu irmão passando necessidade, passando o dilema da pobreza, passando o dilema da dificuldade de ter o que levar para a sua casa, se ele não ajudar, João pergunta uma coisa muito simples: como é que o amor de Deus está nele? Como é que o amor de Deus pode estar no coração dessa pessoa que se fecha para a necessidade do seu próximo? Muitas vezes nós pensamos no amor de Deus, essa é uma grande ilusão que a gente tem que arrancar do nosso coração. Muitas vezes a gente pensa no amor de Deus apenas no sentido vertical. A gente acha que amar a Deus é uma questão só entre nós e Deus. Não é isso. Amar a Deus é entre nós e Deus, verticalmente, mas é também horizontal. É entre nós e os nossos irmãos. É entre nós e o nosso próximo. É tanto que o apóstolo João vai dizer que se uma pessoa diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, é mentirosa. E nela não está a verdade. Por quê? Porque não é só uma questão entre eu e Deus, um relacionamento isolado, é um relacionamento comunitário. E ele diz aqui: se alguém possuir bens desse mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade e fechar o coração, como é que o amor de Deus está nele? Não está. É uma pergunta retórica. Resumindo, irmãos, toda a palavra de Deus diz que parte dos nossos recursos financeiros devem ser direcionados para aquelas pessoas que enfrentam o dilema da pobreza ao nosso redor. Eu sei que isso é um ensinamento duro. Em nossa cultura individualista, isso é duro. Mas é isso que a palavra de Deus ensina. Efésios capítulo 4, e verso 28, um dos versículos mais esquecidos da Bíblia por nós que somos crentes, diz o seguinte: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe com as mãos, fazendo o que é bom, para que tenha com o que repartir com quem está passando necessidade. Percebem isso? Paulo está orientando aqueles irmãos que, às vezes por causa da pobreza, acabavam que entrando na vida de roubo. Aí Paulo diz: olha, você que roubava, não roube mais não. Você vai trabalhar agora com as suas mãos, você vai viver uma vida honesta. E sabe para que você vai trabalhar? Não é só para se sustentar, não é só para sustentar a sua família. Você vai trabalhar também para, vou ler na íntegra, para que tenha com o que repartir com quem está passando necessidade. Irmãos, isso aqui nem estava sendo cogitado no coração daquele homem rico. Quando ele recebeu aquela bênção de Deus, aquela providência extraordinária de Deus, ele não pensou no seu próximo. Ele estava com o coração duro diante do próximo. E essa é uma oportunidade boa para a gente analisar o nosso coração. E nós? Qual tem sido a nossa posição nesse ponto? É lamentável, irmãos, mas influenciados por esse mundo, muitas vezes nós temos o coração tão insensível como o coração desse homem rico aqui, que não pensa no próximo. Nós, às vezes,
caímos no erro de não dar prioridade àquelas pessoas que precisam da nossa ajuda, financeiramente falando mesmo. Nós, às vezes, não planejamos em nossa planilha financeira, em nosso orçamento, nós não planejamos o nosso orçamento pensando naqueles que são mais pobres. Eu vou fazer uma pergunta, e essa pergunta vai começar daqui do púlpito, para a gente sinalizar. Qual foi a última vez que nós fizemos um planejamento financeiro procurando ter uma margem de lucro para ajudar aquelas pessoas que passam necessidades? Não é verdade que muitas vezes o nosso planejamento financeiro é só sobre nós? Qual foi a última vez que a gente fez um planejamento financeiro pensando, olha, eu vou ajudar aquela família lá no meu bairro que está passando necessidade, ou então aquele irmão na igreja que está passando necessidade, eu vou ajudar aquele irmão. Qual foi a última vez que a gente deu essa prioridade em nosso coração? Não me entendam mal, irmãos, eu não estou aqui pregando salvação por meio da caridade. Nós não somos espíritas. Não é que você vai conseguir comprar a sua salvação simplesmente dando esmolas e ajudando os mais pobres, não é isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós só pensamos em nós mesmos, e esse é um sinal da nossa falta de espiritualidade, da nossa falta de amor. Muitas vezes nós olhamos para esse tipo de passagem, esse tipo de parábola, e nós quase que sentimos a vontade de cuspir no chão diante da loucura desse homem rico. Mas quando a gente para refletir um pouco mais, nós percebemos que o nosso coração é duro igual ao dele. Porque quando recebemos a providência de Deus, só pensamos em nós mesmos. O que eu estou querendo dizer é que sempre que o nosso coração ele é consumido pela cobiça, nós ficamos insensíveis à necessidade do nosso próximo. Esse é o primeiro defeito do coração daquele homem, ele não se importa com o próximo, mas o problema não para por aqui. Existe um segundo problema, um segundo defeito naquele coração. O coração daquele homem não era apenas duro diante do próximo, era duro também diante de Deus. Ele era insensível também diante de Deus, um coração que não se importa com Deus. Percebam que, voltando à parábola, quando aquele homem rico consegue aquela providência financeira extraordinária, qual seria a atitude correta dele? A atitude correta dele seria agradecer a Deus, seria louvar a Deus, que enviou chuvas, que deu o sol, que deu a vida, que deu a fertilidade para aquelas plantas, que trouxe aquele dom perfeito, aquele bom presente, como o Tiago diz. A atitude correta dele seria agradecer pela bênção de Deus, mas ele não fez isso. Ele não agradeceu. Ele não ofertou as primícias, como diz a lei. Ele não cogitou a possibilidade também de dar o seu dízimo de tudo aquilo que ele plantou e colheu, como a lei também diz. Isso nem se passou pela mente dele, porque a idolatria que ele tinha no seu coração pelo dinheiro era tão forte que ele não pensou em Deus. Ele não pensou em como usar as suas finanças para Deus. E é isso que a Bíblia chama de roubar a Deus. Roubar a Deus. A Bíblia diz que o nosso dinheiro, irmãos, que as coisas que a gente tem não são nossas, nós somos apenas mordomos. Tudo que nós temos pertence a Deus, ao próprio Deus. Mas esse rico não percebia essa realidade. Por exemplo, a obrigação moral dele, diante da lei, seria devolver 10% daquilo que ele plantou e colheu para a casa de Deus. Mas não foi isso que ele fez, porque ele não se importava com a palavra de Deus. Deus e sua vida financeira eram duas coisas que não estavam conciliadas. E esse é o perigo da avareza. A avareza nada mais é do que uma manifestação clara da cobiça. Jesus falou 10 vezes mais contra a avareza do que contra o adultério. Sabiam disso? A avareza é perigosa. A idolatria que o nosso coração ele tem a tendência de dar ao dinheiro é uma coisa perigosa. A tendência que a gente tem de expulsar Deus da nossa vida financeira é uma coisa extraordinária. E eu suspeito que muitos crentes da nossa época continuam repetindo esse erro do homem rico. A Bíblia é muito clara, irmãos, em dizer que nós como crentes, nós temos o dever e também o privilégio de usar as nossas finanças e os nossos recursos para o reino de Deus. É privilégio nosso, porque nós estamos investindo em coisas que vão além da nossa compreensão, que vão além da nossa vida. Nós estamos investindo no reino que nunca vai acabar, um reino que é eterno. No Antigo Testamento, Deus ele sempre estava conscientizando o seu povo a devolverem 10% daquilo que recebiam. Isso acontece antes mesmo da lei de Moisés, acontece já em Gênesis, através de Jacó, de Abraão. Quando chegamos ao Novo Testamento, nós vemos o padrão de Deus se elevando nesse ponto, porque a nova aliança não tem apenas benefícios maiores, a nova aliança tem também demandas maiores. Nós não somos apenas mais abençoados na nova aliança, nós somos também mais gratos. E os crentes primitivos, eles não se contentavam dando apenas 10% daquilo que eles recebiam. Eles vendiam suas propriedades e bens.
A gente vive numa cultura tão individualística, a gente olha para esse tipo de texto, de Atos 2:45, e a gente pensa que isso aconteceu em Júpiter. Uma pessoa vendendo a sua propriedade e os seus bens para contribuir para a obra de Deus, parece um absurdo em nossa época, mas era isso que os crentes primitivos faziam. Em 2 Coríntios 8, o apóstolo Paulo diz uma coisa linda, ele diz que os irmãos mais pobres, não eram aqueles que tinham sobrando, eram os mais pobres, eles imploravam aos apóstolos que eles recebessem as ofertas deles. Eles pediam com insistência para que eles pudessem contribuir para aquela obra. E quando nós olhamos para o próprio Cristo, mais uma vez nós vemos o exemplo de doação. Cristo vem doando tudo, ele vem abrindo mão das suas riquezas celestiais para doar a sua vida por nós. Sendo rico, como o apóstolo Paulo diz, ele se fez pobre para assumir a nossa pobreza espiritual, para compartilhar conosco a sua riqueza em graça. Todo o Novo Testamento, irmãos, está nos dando exemplos dos crentes usando as suas finanças, os seus recursos e os seus dinheiros para ofertarem no reino de Deus de uma maneira proporcional, alegre e também espontânea. Não era uma obrigação, não era uma lei, não era uma imposição, era uma maneira espontânea deles participarem no reino de Deus com os seus recursos. Mas, infelizmente, hoje existem muitos crentes que conseguem usar as suas finanças em qualquer coisa, menos o reino de Deus. É uma realidade triste, mas é uma realidade em nosso meio. De modo parecido com esse homem rico, existem pessoas, crentes, que não pensam em Deus quando recebem a providência dele. Assim como esse rico não considerou Deus em sua maneira de usar as suas finanças. Existem muitas pessoas, por exemplo, que tentam argumentar que o dízimo é uma coisa quadrada, que o dízimo é uma coisa ultrapassada, que é só para as pessoas do Antigo Testamento. E via de regra, a pessoa que adota esse tipo de argumento, ela não diz isso para ofertar mais do que o dízimo, por exemplo. Ela diz isso para ofertar menos. Ela briga não para dar mais, mas para dar menos. Ou seja, são pessoas que têm uma enorme dificuldade de vivenciar Deus nas suas finanças. E eu não quero generalizar nesse ponto. Mas eu sei que eu estou falando aqui a um público, na sua maioria de classe média. Graças a Deus por isso. Deus tem nos suprido de uma forma linda. Se você comparasse a nossa situação econômica com a situação da igreja primitiva, você veria uma diferença enorme. E falando esse público, irmãos, na sua maioria de classe média, eu poderia dizer que se dar 10% daquilo que nós ganhamos a Deus é um peso e um fardo para o nosso coração, esse pode ser um sinal de que a nossa espiritualidade não está tão boa como deveria estar. E nós devemos analisar o nosso coração sobre isso. Para mim, falando de uma maneira pessoal, 10% é o mínimo que eu posso dar, não é o teto, é o piso. Por quê? Porque eu fui salvo por um Jesus que deu 100% por mim. Eu fui salvo por um Jesus que deu tudo por mim. E não me entendam mal. Eu não estou dizendo aqui, como os falsos apóstolos da nossa época, que o dízimo ele é uma condição necessária para a salvação. É perfeitamente possível, guarde isso, é perfeitamente possível você passar a sua vida inteira dando dízimo e terminar no inferno. Se você estiver dando apenas o seu dízimo, mas não estiver dando o seu coração em arrependimento a Deus, é inútil. Não tem como a gente comprar a nossa salvação e negociar a nossa salvação com Deus. Então, se for apenas uma questão religiosa e forçada, é inútil. Mas, irmãos, por outro lado, se nós não consideramos a palavra de Deus na maneira que usamos as nossas finanças, então precisamos examinar bem o nosso coração, examinar bem as nossas prioridades. Recapitulando, o homem rico, ele foi uma pessoa abençoada com uma colheita extraordinária, mas ele não se importava nem com Deus, nem com o seu próximo. E com quem é que ele se importava? Simples, consigo mesmo. Consigo mesmo. Ele tinha um coração egoísta, sedado pelas coisas dessa vida. A coisa mais inteligente que ele acha que deve fazer naquele momento é simplesmente expandir a sua poupança no banco para receber aquela quantia. Falando em nossos termos, é claro. O texto mostra que aquele rico caiu pelo menos em dois tipos de enganos. Primeiro, ele achava que ia viver muitos anos, você tem agora muitos anos pela frente. E segundo, ele achava que os bens materiais iriam satisfazer a alma dele. Então direi a mim mesmo, isso é ele argumentando com o próprio coração, armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te. Essa é a festa que ele pretende realizar pelo resto da vida. Deus chega e estraga tudo. A fala de Deus no verso 20 é ele estragando aquela festa. Mas Deus lhe disse, percebam que Deus não usa um pregador, não usa outra pessoa, o próprio Deus se comunica com aquele homem, dizendo, louco, insensato, essa noite vão pedir a sua alma, e o que tens preparado para quem será? Com pouco mais de 10 palavras, Deus, ele
quebra a festa daquele homem, ele quebra aquela fantasia, ele quebra aquele conto de fadas. Deus ele traz um desafio aqui usando uma linguagem forte. Essa é uma linguagem forte. Deus não diz apenas pecador, ele diz louco. E o louco, vocês sabem, pelo senso comum, é aquela pessoa que não tem um senso definido da realidade. Ele não consegue perceber as consequências das suas atitudes, as suas motivações. Ele não consegue se encontrar na vida, por assim dizer. E Deus disse que aquela atitude é uma atitude louca, porque ele achava que ia ter tantos anos de vida, e Deus disse, você tem apenas algumas horas. Hoje à noite, não daqui a 10 anos, 20 anos, mas hoje à noite, vão pedir a sua alma. Irmãos, o grande ponto de Jesus Cristo aqui é mostrar que esse homem, por causa da sedução das riquezas, da sedução pelas coisas dessa vida, ele estava totalmente despreparado para os juízos de Deus. E é bom que a gente analise o nosso coração, trazendo essa mensagem agora para um tom mais evangelístico. A Bíblia ensina que todos nós vamos enfrentar o juízo de Deus. Não importa quem você é, de onde você veio, como é que você vive, o que é que você tem, qual é a sua religião, todos nós, independentemente disso tudo, nós vamos enfrentar o juízo de Deus. E existem pessoas que elas estão tão seduzidas e sedadas pelo materialismo, pelas coisas dessa vida, que elas simplesmente não pensam nesse grande dia. Não pensam no dia em que vão estar de pé diante do grande Deus. Pessoas que se preocupam tanto nas coisas materiais, que deixam o relacionamento com Deus em segundo lugar, achando que a vida ela é um conto de fadas, achando que a vida ela é uma coisa muito longa, sendo que Tiago diz em sua carta que a nossa vida é como um vapor. Coloque lá uma xícara de café, veja quantos milésimos aquele vapor dura no ar, saindo do café. Tiago diz, a nossa vida é como um vapor, ela é passageira, a morte chega de uma forma imprevisível, e Hebreus 9:27 diz que depois da morte, não vem o purgatório, vem o juízo, onde nós somos colocados diante do grande Deus para prestar contas à nossa vida. Eu estou lendo um livro sobre histórias da cidade de Apodi, e ele relata um caso interessante sobre esse assunto. Num certo dia do ano de 1942, houve um eclipse solar aqui na cidade, que deixou a cidade em completa escuridão às 10 horas da manhã. Era um acontecimento inédito para os cidadãos daquela época. E uma certa mulher da cidade, presenciando aquela cena, vendo o dia se transformar em noite às 10 horas da manhã, ela ficou tão desesperada, tão agoniada, que ela correu para o marido para confessar o adultério que tinha contra ele. Por quê? Porque ela pensava que o juízo final tinha chegado. Pensava que Deus tinha chegado para julgar a terra. E essa é uma maneira, até mesmo cômica, da gente perceber o quanto as pessoas estão despreparadas para enfrentar o juízo de Deus. Assim como aquela mulher, assim como esse homem rico da parábola, assim como muitas pessoas que estão absorvidas pelas coisas dessa vida, muitas pessoas estão despreparadas para enfrentar esse dia. Por isso nós devemos fazer essa pergunta ecoar no nosso coração, que Deus faz esse homem aqui. E se pedissem a sua alma hoje, o que seria de você? O que seria de nós? Encerrando esse encontro e aplicando essa parábola ao coração daquele homem que brigava pela herança do seu irmão, lembrem dele do início da passagem? Jesus ele diz as seguintes palavras: assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Apesar da nossa cultura dizer que o que realmente vale são as coisas que a gente conquista nessa terra, Deus está na contramão disso tudo. Deus está dizendo que a coisa mais importante na sua vida não é aquilo que você tem diante dos homens, é aquilo que você tem diante de Deus. É você ser uma pessoa rica diante de Deus. E o que é ser uma pessoa rica diante de Deus? É exatamente o oposto desse homem rico aqui. Uma pessoa rica diante de Deus é uma pessoa que é desligada das coisas dessa vida, da avareza e da cobiça. É uma pessoa que está preparada para enfrentar o juízo divino. É uma pessoa que tem na sua prioridade tanto a causa de Deus, como também a causa do seu próximo. É alguém que desfruta de uma boa relação com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma pessoa que, apesar de aparentemente ser pobre diante dos homens, ela é rica diante de Deus. E em um dia, quando Jesus Cristo descer dos céus com a sua glória incomparável, e esse mundo virar de cabeça para baixo, nós vamos perceber que as coisas que realmente fazem sentido na vida não são essas coisas que estão nos rodeando, as coisas que nós usamos, mas são as coisas que nos aproximam de Deus, que fortalecem a nossa comunhão com Deus. Então que Deus nos ajude, irmãos, a analisarmos o nosso coração diante dessas verdades, para que alcancemos graças diante de Deus para viver uma vida plena com Ele e uma vida livre de todo tipo de cobiça.
livre de todo tipo de cobiça. Amém, queridos?